É claro que Michael Crichton é conhecido pelo seu trabalho com Jurassic Park, mas e os outros livros do autor? Será que esse é um autor consistente que escreve coisas boas? É o que a gente vai descobrir hoje nesse vlog de leitura. Oi, eu sou o Lucas, esse é mais um vídeo do Luago nos Livros e com mais um vlog pra gente testar um autor diferente pra saber se ele combina comigo, se ele combina com você, se ele combina com todos nós, e aí você já pode se inscrever nesse canal pra gente ser feliz junto. O escolhido da vez é o Michael Crichton, um autor que nasceu em 1942 e infelizmente faleceu em 2008. E o Michael Crichton é muito importante pra mim de forma indireta porque eu cresci assistindo aos filmes de Jurassic Park e eu até hoje não li o livro. Eu não sei como eu aguentei, não sei por que eu tô demorando tanto pra entrar em contato com essa obra, mas eu tô. E olha só que coisa curiosa, o Michael Crichton ensina pra gente que nossa carreira não é resumida pelo nosso curso de graduação. Ele é médico, ele é formado em medicina, mas ele ficou famoso e construiu uma carreira, é claro, como escritor, roteirista, diretor e produtor. Viu você achando que fez um curso de graduação à toa? Indireta pra mim. Na nossa vida a gente acumula conhecimento e nada vai ser desperdiçado e o Michael Crichton tá aqui pra mostrar isso. Ele pôde usar a bagagem científica que ele adquiriu no seu curso de medicina nas suas histórias que ganharam o mundo. O Michael Crichton, ele deixou 29 livros publicados e infelizmente nós não temos todos eles aqui no Brasil. É um autor bem renegado aqui no nosso país e eu espero contar com a sua ajuda, caso você goste dos livros dele, de compartilhar esse vídeo aqui pra ver se a gente consegue reacender essa chama Michael Crichton que eu tenho certeza que existe por aí. Michael Crichton já ganhou uma penca de prêmio, vou deixar o link pro site oficial dele aqui na descrição para você se aventurar por lá, e inclusive ele é até hoje a única pessoa a ter um livro, um filme e uma série no número 1 do mesmo ano. Ele conseguiu ser feito em 1995 com O Mundo Perdido, Congo e ER, e em 1996 com Airframe, Twister e ER. Sim, o Michael Crichton é a cabeça por trás daquela famosa série médica Plantão Médico. Se você não sabia disso, assim como eu, já vale a pena deixar o like nesse vídeo. Agora vamos, o que eu lerei nesse vlog? O primeiro livro publicado pelo Michael Crichton com o seu nome foi O Enigma de Andrômeda, em 1969, e ele não podia faltar aqui. O Michael Crichton já tinha publicado outros livros antes, só que sob um pseudônimo. Então, nós vamos considerar aqui O Enigma de Andrômeda o primeiro livro do autor. Minha intenção com esses vídeos é a gente realmente ver a evolução do autor ao longo dos anos. E claro, não podia faltar aqui Jurassic Park, de 1990. O Michael lançou o livro em 1990 e em 1993 ele assinou o roteiro, ele trabalhou no roteiro e junto com Steven Spielberg lançaram Jurassic Park, o filme que ganhou aí escala global e se tornou um fenômeno. Não podia faltar aqui nesse vlog, eu tô realmente muito emocionado de finalmente fazer essa leitura. E por último nós vamos ler Dentes de Dragão, um livro lançado em 2017. Esse aqui foi um livro lançado póstumamente. E aí você, acompanhando as minhas opiniões sobre esses 3 livros aqui, no final do vídeo você vai poder responder você mesmo. Michael Crichton é um autor para você? Já deixa aí nos comentários as suas suspeitas e se de fato ele for um autor para você ou não quando você chegar no fim do vídeo. E lembrando, os links estarão aqui na descrição para você comprar os livros e ler junto comigo. Vamos? Simbora? Foi dada a largada. Tem muito trabalho pela frente. Começamos muito bem esse vlog com a leitura do Enigma de Andrômeda, minha Nossa Senhora. Que livro sensacional, eu adorei mesmo e tô muito surpreso. É o primeiro livro do Michael Crichton de 1969 e ele conversou tanto com a atualidade, principalmente depois de viver uma pandemia, que minha Nossa Senhora. Esse é um daqueles tipos de livro que eu acho que se eu revelar muita coisa pra você, estraga a sua experiência de leitura. Faz parte da sua experiência ir acompanhando e se questionando e teorizando o que está acontecendo e ir descobrindo ao longo da narrativa. A única coisa que você precisa saber é o que está escrito aqui atrás. Uma ameaça invisível aniquila uma cidade e apenas 2 pessoas sobrevivem. É uma história apocalíptica, só que não. Nós temos aqui um microcosmos apocalíptico, porque é justamente uma cidade. Não tem aquele sentimento de o apocalipse global está chegando, mas é o início de tudo. Uma cidade inteira é dizimada. E é uma cidade do interior dos Estados Unidos. Então, quando eu estou falando disso, eu quero que você tenha em mente que, assim, a população total da cidade era de menos de 50 pessoas.
Era aquilo, aquela cidadezinha beninha mesmo. Ela é inteiramente dizimada e ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Só 2 pessoas sobreviveram. E essas 2 pessoas são a chave para solucionar esse mistério. Eu acho que o Michael Crichton foi visionário aqui em muitos segmentos, porque esse livro traz muita discussão interessante. A única coisa que eu vou dizer é, esse não é um livro para todo mundo, esse é um livro nichado. Ele traz essa premissa de ser uma história apocalíptica, mas ele subverte esse tema. Geralmente, quando nós lemos histórias apocalípticas, estamos lendo da perspectiva das vítimas, da população que está tentando se salvar desse apocalipse. Aqui no Enigma de Andrômeda não é isso. Os protagonistas são os cientistas. O apocalipse para essa cidade já aconteceu. Os protagonistas da história são os cientistas tentando descobrir o que aconteceu com essa cidade. Todo o enredo desse livro é baseado em pesquisas científicas. Os protagonistas são os cientistas, eles estão num laboratório secreto do governo tentando analisar os corpos das pessoas mortas, analisar os 2 sobreviventes, fazer uma bateria de exames, tentar identificar a patologia do que está acontecendo ali, como essas pessoas morreram, como esses 2 sobreviventes viveram, quais são os sintomas, o que pode estar causando aquilo, testes biológicos, testes físico-químicos, análises, tudo. É um enredo de descoberta científica. Então, óbvio, nem todo mundo vai se interessar por isso, mas eu me interesso muito e eu recomendaria você ler também porque você viveu isso aqui. Você viveu uma pandemia e você ficou sentado no seu sofá acompanhando o noticiário todo dia, vendo que os cientistas estavam tentando descobrir uma vacina. Mas se para você esse tentar descobrir uma vacina é muito abstrato, o Enigma de Andrômeda vai te fornecer o passo a passo certeiro de como é um estudo para descobrir uma nova doença. E esse canal aqui se baseia no você pode aprender muita coisa com a literatura de ficção, sim. Então eu acho que pelo menos a esse nível de curiosidade de como funciona toda essa descoberta, esse passo a passo, eu indicaria o Enigma de Andrômeda para você. A única coisa que o Michael Crichton foi visionário nesse livro que eu posso comentar aqui para você é que ele criou um sistema de detecção de doença que é muito similar ao que hoje se discute com a inteligência artificial. Hoje estamos discutindo sobre a obsolescência dos médicos e a sua substituição por inteligência artificial, porque medicina é objetiva, não subjetiva. Então você não precisa de um olhar humano sobre o paciente. Uma inteligência artificial com uma base de dados, com todos os sintomas, com todas as doenças, com todos os tratamentos, consegue muito bem, se bem feita, diagnosticar e tratar um paciente com qualquer tipo de doença. É discutido hoje em dia que as inteligências artificiais podem substituir os médicos na questão de diagnóstico, que é uma situação objetiva, e aqui o Michael Crichton ele bola um sistema que tem esse banco de dados que consegue rodar os exames no paciente e através do resultado desses exames ele vai selecionando as opções do que pode estar acontecendo com ele. Uma coisa que pode atrapalhar também o interesse das pessoas para esse livro é que o formato dele é bem peculiar. É o que eu chamo de livro parábola. Não que o Enigma de Andrômeda seja uma parábola por si só, é só a estrutura da narrativa. Um livro parábola começa com uma situação extremamente interessante, muito chamativa e muito angustiante. Desperta o interesse do leitor para aquilo que está acontecendo. Mas à medida que as páginas vão avançando, esse ritmo não se sustenta. Você precisa introduzir os personagens, precisa introduzir a situação, fornecer uma base ali de conhecimento para o leitor entender o que está acontecendo. E aí o livro vai se tornando morno, até chegar a um ponto em que as descobertas começam a se autossustentar e o livro vai virando grandioso novamente. Ele vai subindo, até um final super climático. A meiuca desse livro é realmente um pouco mais complicada, porque é nessa meiuca que ele vai introduzir os personagens, vai te explicar a estação que eles estão aqui. Você tem essa situação inicial do apocalipse ali para aquela cidade e é tudo muito estranho e te convence a ler. Depois não dá, você não consegue continuar dali. Você precisa introduzir, precisa acalmar a narrativa para explicar até para os próprios personagens o que está acontecendo. Eles também estão novos nessa situação. Então esse formato aí pode ser um pouco difícil, mas eu acho que o final vale a pena.
E eu também confesso, o final é um pouco conflituoso. Às vezes eu chego à conclusão de que o final foi ótimo, aí eu paro pra pensar um pouco e chego à conclusão de que foi um pouquinho anticlimático. Aí logo um pouco depois eu já penso que não, realmente era o único final possível. Eu tô um pouco ainda conflituoso com esse final, mas a minha filosofia, você bem sabe, um final não define um livro. O final vai dar o que falar, vai ser um final polêmico realmente, mas assim, é um final. É definitivamente um final de livro. Pra mim, passar esses 5 dias com esses cientistas foi uma experiência maravilhosa e a jornada da descoberta científica valeu a pena, ainda que o final tenha sido um pouquinho agridoce, na minha opinião. Se você também é incerto sobre essa história, você pode optar por assistir ao filme desse livro. Sim, existem 2 adaptações de O Enigma de Andrômeda. A primeira delas é de 1971 e eu assisti no mesmo dia que eu acabei a leitura e olha, foi um pouco cansativo, tá? Você consegue ler a meiuca de um livro mais paradona, mas você não consegue ver um filme de 2 horas que a meiuca é bem paradona. Eu acho complicado, e assim, eu terminei esse filme acho que meia-noite e foi cansativo, mas ele concorreu ao Oscar de melhor design de produção, e realmente nesse quesito o filme é impecável. A instalação ali que esses cientistas passam para estudar o que está acontecendo é visualmente muito impactante, é tudo muito bem feito, e valeu a pena pra mim assistir esse filme. É um pedaço da história do cinema também, principalmente da história do cinema de ficção científica. Então pra mim valeu a pena nesse quesito e foi a melhor adaptação do livro, tá? Em termos de adaptação, a de 71 é melhor. Mas muitos anos depois, em 2008, tivemos uma nova adaptação. Aqui no Brasil você vai encontrar essa adaptação em formato de minissérie, são 2 episódios de 1h30 cada, mas pelo que eu entendi, ele foi feito originalmente como um filme de 3 horas, o que é muita coisa considerando essa história aqui. E já dá pra imaginar, eles encheram linguiça, inventaram um monte de coisa que não faz sentido com a obra original e por causa disso eu detestei. Tem coisa interessante nessa adaptação, eles quiseram colocar um ponto de vista do governo dos Estados Unidos que não tem tanto aqui no Enigma de Andrômeda. Quando eu falo governo, estou falando especificamente do presidente dos Estados Unidos. Aqui é só uma menção e uma pequena situação envolvendo ele. Nessa adaptação ele é um personagem, ele tem voz, ele tem cenas, ele tem um monte de participação que não faz diferença para essa história, honestamente. E tem um ponto aqui na história, uma situação que o livro e essa adaptação se divergem. Acontece uma coisa no livro e a adaptação leva para um outro caminho completamente diferente. E aí, separa as 2 histórias, né? Por causa disso eu não gostei tanto assim dessa adaptação, preferi o livro, a história original, mas nesse filme você vai encontrar Viola Davis, provavelmente no início da sua carreira. Eu não sei quando foi o início da carreira da Viola Davis, mas em 2008, Viola Davis não era a Viola Davis de agora. Então se você quiser ir ver um trabalho antigo da Viola Davis, atuando em ficção científica, tem no filme do Enigma de Andrômeda, tá? E agora vamos porque o maioral tá chegando. Jurassic Park. O que será que aconteceu com ele? Eu não consigo descrever a felicidade que eu tô de finalmente ter lido Jurassic Park. Era um pecado na minha vida de leitor, eu sei. Mas agora eu não tenho mais esse pecado, não tenho esse fardo nas minhas costas. Ai, que felicidade. E eu tô mais feliz ainda de ter encontrado uma perfeição de livro aqui. Por ser um filme muito importante na minha vida, eu cresci acompanhando Jurassic Park. Eu tinha essa memória afetiva muito clara e muito boa na minha mente. E eu tava com medo do livro não corresponder às minhas expectativas nesse sentido. E não ser uma leitura agradável, mas eu tava errado e eu nunca estive tão feliz de estar errado. Jurassic Park é perfeito. E como estamos falando de um parque de dinossauros, trouxe aqui vocês para a minha selva pessoal. Você vai encontrar barulhos de pássaros e de outros bichos, espero que você não se incomode, tá? Eu fiquei muito surpreso também de encontrar em Jurassic Park um hard sci-fi. É aquele tipo de ficção científica que tem muito embasamento científico para você construir a sua história. E eu não sei porquê, eu não imaginava que seria assim. Eu acho que por causa do filme, que trabalha as coisas de uma forma bem mais simples, eu achei que o livro fosse caminhar nesse sentido, mas não, tá? É muito complexo e esse livro é genial por causa dessa complexidade. O Michael Crichton cita aqui todos os pormenores de criar um ambiente ecológico, um ecossistema, na verdade, propício para a existência dos dinossauros, a consequência que isso traz para esse ecossistema e todos os esforços que o pessoal do parque fez
para manter a segurança do parque em dia. Claro que a gente sabe que isso não vai adiantar em nada, mas de qualquer forma eles tentaram. E tudo isso está muito explicado aqui no livro, e com um embasamento assim impecável. Por causa disso, o início desse livro é bem lento, não vou te enganar não. Tem algumas situações ali iniciais, bem no início da história, de ataque de dinossauro, de morte de personagem, mas isso é só realmente para te causar aquele impacto inicial como leitor e te fisgar para a história. O início dele, a metade do livro, é bem lenta, é o que eu chamo de livro exponencial. Ele tem aquela introdução bem lenta, vai te contextualizando, vai te fazendo se acostumar com os personagens, tanana. Chega num ponto da história, pronto. Ali vai começar tudo e o livro cresce exponencialmente, é ação atrás de ação, morte atrás de morte e correria atrás de correria. Uma das coisas mais interessantes da leitura de Jurassic Park também foi perceber que ele é um reconto de Frankenstein. Você já tinha reparado nisso? Jurassic Park usa o efeito Frankenstein de uma forma totalmente nova. Em Frankenstein, o Victor ele quer construir um novo ser humano a partir de partes de seres humanos mortos. Ou seja, ele quer criar vida a partir do morto. Em Jurassic Park você tem cientistas contratados por um cara que quer fazer um parque de dinossauro e eles vão reviver esses animais extintos, criando vida a partir do morto. E claro que assim como em Frankenstein, a criação vai se voltar contra o criador aqui em Jurassic Park também. Lá, o monstro acaba assassinando algumas pessoas e se voltando contra o Victor. Aqui, os dinossauros vão matar o pessoal do parque. A parte mais interessante de ser um reconto é justamente ver como um autor consegue trabalhar uma ideia que já foi utilizada por uma outra pessoa de uma forma totalmente nova e mascarada. Eu nunca vi ninguém falar que esse livro aqui era um reconto de Frankenstein e usava o efeito Frankenstein. Então quando eu fui lendo, eu fui percebendo e tendo esse insight, o livro cresceu muito pra mim. Porque ele enganou todo mundo. Era uma história que todo mundo já conhecia, mas ainda assim com uma roupagem, uma temática totalmente nova que te cativa novamente para um enredo que provavelmente você já ouviu falar. E por causa disso, Michael Crichton merece todas as palmas do mundo. Além da parte dos dinossauros comendo pessoas e todo o suspense, que é muito bom, esse livro vai ser interessante por todas as críticas ao meio científico que ele vai fazer. Ele não só vai usar conceitos científicos, mas ele também vai dar alfinetadas sobre o meio científico, sobre a era científica que nós estamos vivendo, inclusive projetando o fim dessa era. O Michael Crichton marca esse acontecimento do Jurassic Park como o fim da era científica, justamente porque as pessoas passaram a ver que não é qualquer coisa que elas podem brincar. E agora, tendo uma criação científica matando as pessoas vão se voltar contra a ciência, porque foi a ciência que fez isso com elas. Então tem essa discussão aqui, tem várias discussões, tá? Não se resume a isso, mas tem muita discussão interessante nesse livro. Inclusive, vou aproveitar uma marcação aqui do Iago que ele fez, porque ele também amou, tá? Tem vídeo de Jurassic Park aqui no canal, inclusive. Eu vou lhe dizer qual é o problema com engenheiros e cientistas. Cientistas têm uma linha elaborada sobre como eles estão buscando conhecer a verdade sobre a natureza, o que realmente acontece, mas não é o que os motiva. Ninguém é motivado por abstrações como buscar a verdade. Os cientistas estão, na realidade, preocupados com realizações. Então, estão concentrados em descobrir se podem fazer alguma coisa. Eles nunca param para se perguntar se deveriam fazer alguma coisa. Convenientemente, eles definem essas considerações como inúteis. Se eles não fizerem, outra pessoa fará. A descoberta, acreditam eles, é inevitável. Assim, eles apenas tentam alcançá-la antes. Esse é o jogo na ciência. Até a pura descoberta científica é um ato agressivo, penetrante. Requer grandes equipamentos e literalmente muda o mundo que vem depois. Aceleradores de partículas marcam a Terra e deixam subprodutos radioativos. Astronautas deixam lixo na Lua. Sempre existe alguma prova de que os cientistas estiveram lá, fazendo suas descobertas. A descoberta é sempre um estupro do mundo natural. Sempre. Os cientistas querem que as coisas sejam assim. Eles têm que enfiar seus instrumentos. Eles têm que deixar a sua marca. Não podem simplesmente observar. Não podem simplesmente apreciar. Eles não podem simplesmente se encaixar na ordem natural. Tem que fazer algo não natural acontecer. Esse é o trabalho do cientista, e agora temos sociedades inteiras que tentam ser científicas. Essa é obviamente uma fala de um personagem que vai estar o tempo todo falando pro John Hammond, o dono do parque. Isso vai dar merda, não confia nisso não. E o John Hammond tá dando ouvido a isso? Não, claro que não. Ele quer seguir em frente. Bem, deu merda. Mas é só para ilustrar aqui para você que realmente o Jurassic Park tem muitas camadas, muitas profundidades além de dinossauro comendo gente.
e que infelizmente essas camadas não estão no filme. O filme de Jurassic Park é o que eu chamaria de adaptação perfeita. Ele pega a ideia do livro, pega a premissa, respeita a ordem cronológica das situações, respeita até algumas cenas e como essas cenas são desenvolvidas na história, mas ele muda algumas coisinhas, alguns elementos, assim, pequenas alterações só para encaixar no formato filme. E não é para menos, até porque o Michael Crichton trabalhou no roteiro de Jurassic Park. E eu descobri isso lendo aqui o pós-fácil, que essa edição inclusive tem alguns extras no final, que eu não sei se a nova edição com aquela capa horrorosa tem. Então, se eu puder deixar aqui de recomendação para você, casse essa edição aqui, que é realmente primorosa. O Michael Crichton, ele teve a ideia, inclusive, do Jurassic Park junto do Steven Spielberg, que eles combinaram ali. Você lança o livro e a gente vai trabalhando no filme para lançar posteriormente, tá bom? Beleza? E aí os dois combinaram de fazer uma obra em conjunto e mudou gerações. O impacto de Jurassic Park é inegável. Infelizmente, O Mundo Perdido, a continuação, não está aqui nesse vlog, vou deixar para ler só no que vem, ou no final desse ano, se der tempo, se eu conseguir encaixar. O próximo livro que eu vou ler para testar aqui nesse vlog é Dentes de Dragão. E eu honestamente não sei o que esperar muito dele. Eu estou torcendo para que seja um soft sci-fi e não hard sci-fi também. Porque eu quero ver se o Michael Crichton consegue escrever alguma coisa mais branda, que possa atender as necessidades das massas. Mas se for também, tá ótimo, eu tô adorando. Eu é que não vou reclamar. Você não vai acreditar na surpresa que eu tive quando eu li Dentes de Dragão, porque aqui não temos uma ficção científica, temos um romance histórico. Passou pela sua cabeça que estaríamos lendo um romance histórico para esse vídeo? Na minha não passou, mas é o que temos aqui. Nesse livro, Michael Crichton vai criar uma história de ficção em que um personagem fictício está preso numa briga entre dois paleontólogos que existiram de verdade. A picuinha entre esses dois paleontólogos ficou famosa no meio científico no final do século XIX e o Michael Crichton aqui vai criar uma historinha para ilustrar essa briga pra gente. O nome dos dois, deixa eu conferir aqui que é bem difícil. Othniel Marsh e Edward Cope. E o protagonista do livro é o William Johnson. O William é um estudante da Universidade de Yale e por causa de uma aposta com um outro colega lá, por $1000 ele vai embarcar nessa expedição com o professor Marsh até o oeste dos Estados Unidos para escavar ossos de dinossauro. E o professor Marsh e o Cope têm essa briga de quem vai descobrir o melhor osso, quem vai descobrir o dinossauro mais bombástico da história, quem é que vai revolucionar a ciência através da paleontologia. Meu Deus do céu. Então ter essa quebra de expectativa de esperar uma ficção científica e encontrar uma ficção histórica foi bem interessante, até porque esse livro é classificado como ficção científica. Agora, uma coisa é as pessoas, né, os leitores de forma geral, indicarem esse livro falando que é uma ficção científica quando não é. Agora, a própria editora falar que é um livro de ficção científica, eu fico meio assim, minha filha, você não lê o próprio livro que tu publica? E aproveitando esse momento para falar que esse livro é publicado pela editora Arqueiro. Os outros dois livros são publicados pela Aleph. E esse livro aqui, como eu já comentei, é de 2017 e é publicado póstumamente. Encontraram esse manuscrito do Michael Crichton que ele escreveu, inclusive, antes de Jurassic Park. É atribuída essa fascinação dele por dinossauros com esse livro aqui e logo em seguida ele vem com Jurassic Park. Então foi um livro engavetado totalmente pelo autor e lançado após a sua morte, 9 anos depois da sua morte. Então aí a gente tem um livro peculiar, né? A gente não sabe se o Michael Crichton realmente queria lançar esse livro dessa forma, se ele ia editar, se depois do sucesso dos outros livros dele ele revisitaria e acrescentaria ou cortaria, modificaria coisas, enfim. O que a gente tem é essa obra aqui. E foi uma obra muito divertida. O livro é dividido em 3 partes, mas eu consigo separar em 2 na minha mente, que é a introdução dessa briga, desse personagem principal preso nessa picuinha entre esses dois paleontólogos e a aventura que ele vai ter depois disso. Nos outros 2 livros, o Michael Crichton não coloca muita narração no livro, é mais diálogo, é aquele tum-tum-tum, sabe? O narrador é realmente aquela pausa para explicar algum contexto, alguma coisa nesse sentido. Nesse livro aqui, em Dentes de Dragão, você já tem um narrador que está preparado para te contar a história e para te contextualizar historicamente sobre o que está acontecendo. É aquele tipo de romance histórico que o personagem vai passar por uma cidade e o narrador vai te contar um pouquinho da história daquela cidade, o que estava acontecendo, como aquela cidade surgiu, tem um exemplo aqui de Chicago, ele vai dar uma mini biografia da cidade, sabe? É muito interessante.
Então comparar essa questão do narrador, do Michael Crichton, foi interessante, assim. E aqui é um livro muito mais leve, é despretensioso, é uma aventura, então tem aquele sabor de ser uma leitura leve, mais descontraída, mais engraçadinha. O Michael Crichton aqui tá mais solto, fazendo piadinhas, brincando com a narração até. O narrador, ele fica soltando coisinhas que vão acontecer ao longo do livro, do tipo, essa foi a primeira impressão desse personagem para com esse outro personagem, mas isso ia mudar em breve. Ou aqui isso estava acontecendo, mas mal sabia ele o que aconteceria em seguida. Coisas desse tipo. É uma historinha bem leve, tá? Eu achei sensacional. E pra mim, essa primeira parte da introdução da briga é mais interessante do que a segunda. Por quê? O William, ele vai começar numa expedição, vai acontecer uma situação ali, ele vai parar em outra situação, vai acontecer alguma coisa ali e ele vai ficar sozinho. Então ele tem esse período desse livro, que pra mim é a segunda parte, em que ele vai estar completamente independente e sozinho no oeste dos Estados Unidos. Essa parte pra mim não foi tão interessante assim. Eu acho que a proposta do livro podia ter ficado só com a primeira parte, né? Da briga, realmente. De ter esses dois personagens antagônicos falando mal um do outro e você, como leitor, não sabendo como se posicionar. Você não sabe quem tá certo, quem tá errado. Você tá vendo só a perspectiva de um para com o outro. E em muitos aspectos esse livro me lembrou esse aqui, Os Últimos Dias da Noite, que você também vai ter um protagonista preso no meio de uma picuinha e você, como leitor, não sabe muito bem quem acreditar. Esse livro aqui tem até o viés de trazer o Thomas Edison como vilão da história. Ele é um vilão bem caricato, e aqui em Dentes de Dragão não tem tanto isso. Os dois são detestáveis. Você só quer que esse protagonista fuja, volte pra casa e acabe tudo logo. Os dois podem se explodir lá. Inclusive, recomendo demais esse livro aqui, e eu fiz a leitura dele para um episódio do Me Dá um Livro, nosso podcast, que eu vou deixar aqui na descrição para você ouvir, caso você queira mais comentários meus sobre esse livro aqui. A questão com o título, Dentes de Dragão, é bem peculiar, e eu gostei bastante desse livro porque recentemente eu falei novamente sobre Frankenstein aqui no canal, e eu falei também que o contexto histórico daquele livro é muito interessante, porque apesar do meio científico já estar bem consolidado, a população de forma geral não entendia o que era ciência. Para ela, era um tipo de misticismo também, que isso só vai se perder ali no início do século XX, que inclusive, isso é narrado aqui muito bem. É a partir do momento em que a lâmpada e a eletricidade chegam na casa das pessoas, e isso não foi momentâneo, existiu um trabalho aí de levar a eletricidade para a casa da população. A partir do momento que as pessoas veem a eletricidade dentro de casa, que essa coisa da magia vai se perdendo e vai sendo substituída pela tecnologia. Então aqui, final do século XIX, as pessoas ainda não sabiam o que estava acontecendo. O oeste dos Estados Unidos ainda estava desbravado completamente. Ainda tinha lugares ali inóspitos. Inclusive, a parte de brigas indígenas é uma questão aqui desse livro. Então, quando eles falam para as pessoas, estamos indo buscar ossos de dinossauro, ninguém acredita. Ninguém sabe que diacho é isso de dinossauro. Então, tem essa questão de vocês não estão buscando ossos de dragão, vocês estão buscando ossos de criaturas mitológicas. E aí tem toda essa relação de, tá, então não é um dinossauro, e sim é um dragão. Só para você entender o contexto, tá? E o grande dinossauro aqui que eles vão descobrir nesse livro é um brontossauro. Não é um tiranossauro rex, mas para efeito de impacto na capa a gente entende porque que foi substituído, né? Um brontossauro aqui, não sei, não ficaria tão impactante, chamativo? Eu gostaria de ter, tá? Pra mim é mais fiel à história e dinossauro por dinossauro, enfim. Mas aqui tiranossauro, dragão, combina. Não sei nem porque que eu entrei nesse assunto, mas agora eu já entrei. Eu também não sei a insistência das editoras de colocarem adaptações na capa dos livros que nunca virão acontecer. Aqui tá falando que seria uma minissérie pelo National Geographic em parceria com a Sony Pictures. Eu procurei e acho que essa minissérie nunca existiu. Já que tivemos leituras totalmente ecléticas aqui neste vlog, vamos responder. Michael Crichton é pra mim? Michael Crichton é pra você? Pra mim é um autor com certeza, e eu fico muito triste de nós não termos mais livros desse autor aqui no Brasil. E desse vídeo saiu recomendação pra todo mundo. Se você não gosta de ficção científica, mas quer ler Michael Crichton, vai ler Dentes de Dragão, que vai ser uma leitura maravilhosa. Romance histórico, uma aventura no faroeste, olha, belezura. Se você já é fã de ficção científica, mas tem tanto... tem um pouquinho de medo, Jurassic Park é a escolha certa pra você. É um hard sci-fi, mas tem essa questão do dinossauro, é um thriller, pessoas morrendo o tempo todo, então pode ser mais instigante.
Agora, se você é de fato um fã de ficção científica e quer ler mais obras do autor, aí o Enigma de Andrômeda é uma opção para você. Com certeza, esse vai ser um livro que não vai agradar todo mundo, e é por isso que eu não tô recomendando para todo mundo, mas assim, eu adorei conhecer esse autor e fica agora aquele gostinho amargo de quero mais. Editoras brasileiras, quero mais Michael Crichton, eu tenho certeza que outros leitores aqui também querem. Vai Aleph, vai Arqueiro, não sei quem vai trazer esse autor pra cá, mas alguém traga, por favor. Tem muita obra que ele deixou pra trás, tem muita obra que com certeza vale a pena ser lida e a gente quer esses livros aqui no Brasil. Então muito obrigado por acompanhar esse vídeo e deixa aí nos comentários qual o próximo autor que você quer que eu teste aqui no canal. Confira aqui a playlist com os outros vídeos que eu já fiz nesse estilo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!